Hola, ¿cómo estás? Yo soy Viviane Alves, ahora estoy en la televisión de relacionamiento. Me gusta mucho. Olá, internautas, iniciamos mais um programa Gestão Executiva. E hoje nós trouxemos aí da cidade de Caçapava, estado de São Paulo, uma profissional muito brilhante. Nádia Freitas, muito obrigado pela tua presença aqui, tá? Eu que agradeço, obrigada pelo convite. Obrigado a você, viu? Muito feliz aqui em tê-la aqui. Ô, Nádia, conta um pouquinho para os nossos internautas onde você nasceu e um pouquinho da sua trajetória profissional. Eu nasci em Fartura, interior de São Paulo, mas a vida inteira eu fui criada em São Paulo mesmo, né? Certo. Vivi Tinha em muita São Paulo. fartura lá? Tinha fartura demais, fartura demais. Mas fui criada em São Paulo, a vida toda aqui. E a vida inteira eu trabalhei na área financeira. Eu fiz faculdade de nutrição, mas nunca atuei na área. E fui trabalhar na área financeira. Primeiro trabalhei em banco, trabalhei no Banco Noroeste, Perfeito. Banorte, e depois eu acabei indo para empresas. Eu queria ver como que era o outro lado do banco, né? Como que funcionava o lado como cliente do banco. Perfeito. Né? Os dois lados, né? Os dois lados. E aí fui para empresas, trabalhei em grandes multinacionais como a FedEx, a Claro, a Vivo, Perfeito. Natura, a Jequiti. E aí sempre fui para a área de contas a receber, sempre crédito e cobrança, atuando desde de analista até gerente da área, sempre nessas grandes empresas de grande porte, né? Perfeito. Ô Nádia, uma dúvida que os internautas têm. Aonde que bateu, o que é que bateu para você assim? Eu vou fazer nutrição. Olha, eu não tinha muita certeza do que fazer naquela época aquela dúvida. E nutrição na época estava começando a ficar em voga. Falei, vamos para nutrição. Mas foi assim, alguma amiga da classe que falou, vamos fazer? E você foi junto? Não tinha, eu tinha curiosidade. Tem várias coisas diferentes, né? Eu sempre gostei muito de confeitaria, de doce, fazer doce. E aí falei, vamos fazer nutrição para ver como que funciona isso. Mas nunca foi. Mas te ajudou muito na vida particular, né? Na minha vida pessoal, porque eu sempre fiz cursos de culinária. Eu adoro a então, terapia. noções de higiene, de tudo, conservação, tudo você tem e aplica até hoje. Até hoje. Eu sempre gostei, né, de soboleira, adoro fazer bolo, fazer chocolate. Então na parte da confeitaria eu sempre faço curso. Tem algum curso novo, eu quero aprender para ver o que vai fazer. Agora salgado eu não sou muito boa não. E nem para fazer dieta também não sou boa. Ô Nádia, quando você faz, você olha com o teu olhar do profissional que faz, mas depois você vira do outro lado e vê se aquilo vai agradar o cliente, a apresentação, essas coisas, tudo assim, você tem esse outro olhar também, né? Da empatia do cliente com o que você fez, né? Hoje eu não trabalho mais com isso, né? Mas sempre querendo ver o que o cliente vai gostar, né? E geralmente quando a gente gosta, o cliente também gosta, né? Certo. Mas tem, que nem festa infantil. Festa infantil é super difícil de agradar, porque as mães têm a cor exata daqueles doces, tem o paladar da infantil, o paladar adulto, casamento. Então eu já fiz bastante doce para festas, para casamento, mas também não era o que eu queria. Eu gosto de fazer para mim mesmo, eu gosto de fazer as doces para mim. Ô Nádia, na parte financeira, primeira vez que você começou a trabalhar na área, te assustou um pouco aquele mundo de só de números, de controle, de planejamento? Não, tinha tudo a ver A absorção comigo. foi rápida? Não, foi muito rápido, tinha tudo a ver comigo, era o que eu gostava.
Mexer no Excel, essas coisas também. Não tinha Excel na época, Tá, ok. era Você é o calculadora DOS, mesmo, né? Era Tá, DOS, era né? DOS, tá. E depois veio o Excel, tudo. Então, assim, poxa. era uma coisa que eu sempre gostei. E na área de crédito é muito relacionamento com pessoas. E eu gosto muito dessa parte de relacionamento, de conversar, de entender, visitar cliente. Eu viajava o Brasil inteiro visitando cliente. Então eu gostava muito dessa parte de crédito. A parte administrativa era porque tinha que fazer mesmo, né? Era Mas relacionamento com clientes você A gostava parte muito? do relacionamento eu sempre gostei muito. E os clientes gostavam, davam preferência de pagamento até para a empresa porque me desenvolvia muito bem nessa parte de relacionamento. Certo. Além disso, você ser tão bonita, Obrigada. facilitava bastante. Facilita o jeito de você falar, o jeito Isso, da a prioridade. simpatia que você tem, né? Assim, o planejamento de que aquilo que você está falando vai realmente acontecer. Você explicar, tem os dois lados, né? Você tem que explicar para o cliente por que você precisa receber aquele débito. Sim. E por que você está cobrando também, por que você precisa daquilo. Tem o lado da empresa, né? Da empresa que eu estava trabalhando no momento, eu tinha que receber, eu tinha contas a pagar, eu tinha salários a pagar, obrigações da empresa, então eu precisava receber aquele valor. E o cliente acabava dando preferência, né? E eu também entendi o lado do cliente, às vezes vai atrasar tantos dias. Aí como que eu ia manejar internamente? Olha, eu não consigo receber desse, mas aí eu tenho que correr atrás de outros para cumprir o fluxo de caixa. Mas o perfil, quer ver? Mas daí exigia um perfil específico teu. Porque, assim, eu, por exemplo, eu sou muito coração. Eu já montei calcinha para empresas de cobrança, tudo. Mas, por exemplo, se eu fosse trabalhar na operação, acho que eu pagava a dívida. Você pagava a dívida? Não, você acaba ficando amiga do devedor. Eu acabo ficando amiga do devedor. Porque assim, não pode pegar as dores, né? Tudo, né? Não, você não pode pegar as dores do cliente. E ele não pode chorar também junto com ele. Não, ele tem que entender o seu lado. O lado racional, tem né? que ser bom para os dois lados, né? Porque eu preciso fazer com que ele volte a comprar. Eu não posso, hoje em dia não dá para perder cliente. Então, você tem que fazer com que ele volte a comprar e a pagar. Então, olha, eu te dei o meu produto, eu te dei uma ficha em branco, né? Eu te dei um cheque em branco. Confiança, isso. Dei a confiança, e aí? Como que funciona do outro lado, né? E a parte de concessão do crédito também, né? Como dar crédito. Então, hoje em dia tem milhões de empresas que fazem, automatizam esse processo para agilizar para você na sua tomada de decisão, te dão uma segurança do que você está fazendo, mas mesmo assim ainda tem o risco da inadimplência. A tecnologia ajudou bastante, né, na parte do score, né? Ajuda muito. E atrapalha também, né? Mas ajuda muito. Porque tem alguns que você fala, puxa vida, sempre deu certo, agora, né, ele restringiu isso. Tem algumas empresas que precisam, o jeito antigo ainda funciona. Tem um público de cliente que ele não funciona muito através do score. O score eu acho que é legal para você até saber, tanto o score quanto o behavior, é importante para você identificar o cliente, saber o perfil do teu cliente, mas a parte do conversa, do cliente, do relacionamento, isso também não pode acabar. Isso hoje em dia, eu mesmo tendo a tecnologia ao lado, eu gosto dessa parte do relacionamento. As empresas querem saber com quem eles estão falando. É muito ruim você ficar falando com um call center, com um chatbot, com um robô. Né? Ninguém quer conversar com robô. Todo mundo quer falar, eu quero uma coisa prática, eu preciso de um boleto rápido. Não dá para ficar falando com o robô o tempo inteiro. Né? Às vezes ele tem prazo também, ele tem o contas a pagar dele, precisa de uma agilidade. Ele não tem tempo de ficar falando com o robô. E hoje muitas empresas automatizaram demais e esqueceram essa parte do relacionamento. Mas mesmo assim, essa parte de humanização foi acontecendo. Sim. Eu lembro que na década de 80,
né? Que eu estou estudando no call center do Brasil desde os anos 80, né? E implantei melhores práticas aqui para a América Latina e foi para a American Express. E na década de 80, eu fui fazer um curso na Telebrás em Brasília e tinha uma empresa lá que ela era uma empresa de cobrança, era um dono só, e ele que, então, as empresas davam incumbência para ele e ele resolvia. Só que o método dele durou um tempo lá, mas depois acabou. Sabe o que ele fazia? Por exemplo, você tinha uma empresa tal que você tinha que receber. Ele pegava um carro preto dele, aí ele se vestia com roupa de diabo, descia lá com o tridente, falava assim, eu quero falar com o dono. Não, eu não saio daqui sem falar com ele, tá? Aí ele andava, trafegava lá tudo de diabo. De diabo, não. Eu vim aqui receber aqui, senão você vai para o inferno. E ele recebia aquele montão de cheque e tal, não sei o que lá e tal. Mas aí eu achava que era. Ele ganha muito dinheiro, mas eu achava que era meio desumano aquilo lá. Mas foi uma coisa assim interessante que eu me recordei agora, né? Mas hoje eu acho que a cobrança está mais humanizada. Olha, eu já levei um susto de um cliente, foi ao contrário. Não foi comigo, foi com uma funcionária da minha equipe de cobrança. Ela foi visitar um órgão público que estava devendo há meses e o secretário colocou uma arma na mesa para intimidá-la. E aí ela falou, o que eu faço? Eu levei embora, né? Vai que... Nossa. Falei, então aconteceu isso. Eu falei, o órgão público, eles têm os prazos deles de pagamento diferenciados. Mas ele não precisava fazer aquilo, não né? precisava fazer isso. Sem dúvida. Então, mas não concordo com esse diálogo aí também não. Tá certo, legal. E aí você acabou conhecendo muitos lugares, né? Viajei o Brasil inteiro, né? Que eu visitava muitos clientes no sul. Às vezes você ficava um dia em cada cidade? Ficava um dia, bate e volta, 2 dias. Quando era mais próximo, você ia e voltava no mesmo dia? Ia e voltava no mesmo dia, mas visitei bastante cliente. É legal para você conhecer o tipo de cliente, o tipo de empresa. Até a cultura da cidade. A cultura da também. cidade, como que é, porque tem gente que não tem crédito, não tem documentos que comprovem, um balanço financeiro que comprove. Então a gente tinha que visitar bastante as empresas para ver que, olha, eu estou dando crédito para uma empresa que eu nem conheço. Então fui para o Pernambuco, tinha uma empresa no interior de Pernambuco que faturava mais de 9 milhões. Não tinha nem aeroporto da cidade? Não Você tem. tem que ir para uma cidade grande e pegar o... Não tinha, na época eu trabalhava na Claro, trabalhava com celular e eles não tinham nem sinal na cidade. E eles vendiam mais de 9 milhões na cidade. Porque quando eles iam para a cidade, para a capital, né? Aí eles levavam o celular. Mas na cidade mesmo, na época, não tinha nem sinal. Hoje já deve ter. Hoje já deve estar mais atualizado. Ô Nádia, e você trabalhou em vários segmentos, né? Sim. E cada segmento, né, você aprendeu muito a cultura também da empresa, né? Você tem que conhecer bastante o produto. Isso. Né? E aí você falou aí o segmento da vaidade, que eu conheci muito também, porque eu fiz terceirização do call center da Natura, né, também. Então, o segmento da vaidade, que você fez da Jequiti também, e também das operadoras, né? As duas maiores do país, que é a Claro e da Vivo também, né? É bacana, te deu assim uma bagagem muito grande, né? Da Natura eu acabei trabalhando na CSU, né, com call center. Tá perfeito. Para a Natura. Eu fiz aquela terceirização. Foi? Que legal. Sempre 2003. Sempre ganha premiações, é a melhor, né? A Natura ela é muito exigente, eles são muito parceiros, mas eles exigem bastante da qualidade dos atendentes, de tudo assim, eles são muito perfeccionistas e funciona muito bem, né? Os clientes gostam bastante, é um produto que o cliente gosta de comprar, né? Tem uma inadimplência de algumas faixas etárias, né?
na Jequiti eu fazia bastante análises de segmentação para ver como que era a inadimplência, mas vende muito, tem gente que vende muito. Bom, Nádia, foi legal porque você, tendo trabalhado em várias coisas, a tua visão de mundo, de perspectiva, vai mudando também, né? Você vai observando as culturas e principalmente assim, é como se você tivesse vivido várias vidas. Sempre é novidade, né? Sempre todo mundo falando assim, você não cansa de trabalhar em cobrança? Não cansa. Porque sempre uma empresa é diferente da outra, um produto é diferente do outro, brilha os olhos, né? Quando você vê o dinheiro entrando também, aquilo te brilha os olhos, é gostoso. E você ter metas, né? Você cumprir, Sim. atingir as metas. Eu sou muito focada em resultado. Então atingir as metas para mim era muito satisfatório. Que bacana. Eu tenho um livro que eu finalizei há um bom tempo sobre crédito e cobrança. Eu quero que você escreva lá um depoimento. Que legal, eu adoro. É a área que eu adoro. Legal. Nádia, nós estamos em instantes finais, tá? Eu quero que você volte outras vezes, né? Muito obrigada. Vou agradecer para Marilza, que nos apresentou, né? E eu queria que você deixasse uma mensagem para quem quer começar a trabalhar aí na área de cobrança, não? E também os seus contatos. Olha, trabalhar na área de cobrança não é fácil, né? É um desafio todo santo dia. Mas você tem que gostar, você tem que ter prazer pelo que você faz, entender, ter empatia pelo cliente, empatia pelos problemas dele, porque ele está passando por algum problema, você tem que ter empatia por aquilo, mas você também tem que ter empatia do seu lado, fazer com que o cliente tenha empatia por você e aceite as suas dores também, né? Acho que o relacionamento, a troca entre o atendente de cobrança e o cliente é muito importante. E colocar a mão na massa, correr atrás, não ter preguiça, né? Não procrastinar, porque com jeitinho você sempre acaba conseguindo ter o seu retorno. E teus contatos? Meus contatos, hoje eu sou numeróloga, né? Meu Instagram é Nádia Freitas Numerologia. Então, para quem quiser entrar em contato comigo, e meu celular é 11 991 10 25 25. Ok. Internautas, os agradecimentos então a essa fantástica profissional, Nádia Freitas. Nós finalizamos mais um Gestão Executiva. Um grande abraço e até a próxima.